Abramos, irmãos, a palavra do Senhor no texto de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Estaremos lendo os versos 16 a 18 e depois os versos 22 e 23. Gálatas, capítulo 5. 16 a 18 nos diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Os versos 22 e 23 nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Meus irmãos, o fruto do Espírito, ele é mencionado dentro de um capítulo onde o apóstolo Paulo faz uma longa exposição sobre a liberdade que há em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava impregnado dentro de algumas igrejas na região da Galácia. O apóstolo, meus irmãos, ele enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva dentro da vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo, diz Paulo, o crente é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. O que estava acontecendo, meus irmãos, na região da Galácia, isto é, nas igrejas daquela região, é que alguns judeus convertidos à fé cristã estavam impondo àqueles cristãos o retorno às leis de Moisés, viver mais uma vez debaixo do jugo da lei. Para aqueles cristãos judeus convertidos, a adesão à lei era necessária para salvaguardar e preservar a moral dos crentes gálatas, pois para eles, se não fossem assim, eles não estariam sustentados e guardados e, consequentemente, poderiam voltar às práticas pagãs. No pensamento deles, meus irmãos, a obediência à lei de Moisés era necessária, ou talvez a única alternativa, o único caminho, para que eles não retornassem às práticas pagãs, à imoralidade pagã. Mas o apóstolo Paulo, ele vai na contramão, ele se contrapõe firmemente a essa insistência de que o legalismo seria o único caminho, o único meio de salvaguardar os cristãos para não retornarem às práticas pagãs. Paulo diz que o caminho é o Evangelho de Cristo. Por isso, no verso 16, ele usa a expressão, andai pelo Espírito. Quando os Gálatas, meus irmãos, de acordo com Paulo, agissem desta forma, é certo que não seriam vencidos pelos prementes desejos da carne, isto é, os desejos da velha natureza carnal. Por quê? Porque eles estariam produzindo o fruto do Espírito.
Temos, meus irmãos, também dentro do verso 16, o verbo no imperativo presente, andar. Paulo diz, andai. Isso quer dizer, continuem andando, não parem, não cesse. Uma luta constante, sem parada, sem retorno. E a expressão pelo Espírito também pode ser traduzida como, na minha tradução, no Espírito ou em Espírito, indicando a esfera em que se anda, isto é, nós estamos andando sob, debaixo, no, em, pelo Espírito Santo. Assim, meus irmãos, poderíamos dizer que o verso 16 poderia assim ser traduzido, continue andando no Espírito, e certamente vocês não cumprirão o desejo da carne. Veja bem, nessa frase nós temos um desafio, um imperativo, andai no Espírito, mas nós temos uma promessa. E qual é a promessa? Se andarmos no Espírito, não cumpriremos os desejos da carne. O crente, meus irmãos, jamais é vencido pelos desejos da carne, enquanto estiver andando pelo Espírito. O crente jamais é vencido pelos desejos da carne, se estiver andando pelo Espírito no Espírito. Todavia, se o seu caminhar se tornar esporádico, quer dizer, de vez em quando eu estou no Espírito e de vez em quando eu não estou no Espírito, ou, se não for esporádico, ele parar de andar no Espírito, qualquer coisa pode acontecer e geralmente acontece. Isto é, esse crente deixa-se vencer pelos seus desejos carnais. O verso 17, meus irmãos, ele comenta, o apóstolo Paulo, a promessa do verso 16. E ali, meus irmãos, ele retrata essa luta constante entre a carne e o Espírito. Paulo diz que a carne luta contra o Espírito e vice-versa. Eles se opõem um ao outro, numa luta incessante e sem trégua. Mas isso, meus irmãos, não significa que a carne e o Espírito, eles combatem em termos iguais. Consequentemente, indecisos, isto é, quem vai vencer? Tal compreensão, meus irmãos, é importante, porque para que a promessa do verso 16 se cumprirão em nós, não cumprireis os desejos da carne. Paulo chega à conclusão que esta oposição se aplica apenas aos desejos da carne, isto é, o Espírito contende com a carne para impedir-nos de sermos vencidos pelos nossos desejos carnais. Então, o Espírito Santo que habita em nós, Ele mesmo, Ele combate os desejos da carne, combate a nossa carne, a nossa velha natureza, para que nós não venhamos a praticar esses desejos. E numa declaração sumária, meus irmãos, Paulo diz, os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Não precisam da lei. E nos versos 22 e 23, Paulo, meus irmãos, ele descreve 9 qualidades ou 9 aspectos do fruto do Espírito. E por isso digo, meus irmãos, que a ética cristã, isto é, a nossa maneira de agir, de se comportar, a nossa conduta, ela é um produto da presença divina em nós. E não a imposição, meus irmãos, de um legalismo de espécies mais elevada. Nenhuma lei já dada foi capaz de vivificar. Veja bem, nenhuma lei já dada
foi capaz de vivificar. Somente o Espírito é que nos vivifica. A lei, meus irmãos, ela pode instruir, requerer, corrigir, provocar, mas não vivificar. E é necessário, meus irmãos, que uma força dinâmica para se igualar com essas exigências. Isto é, os desafios que estão nessa nossa caminhada, as tentações que surgem a cada dia. Então, para o crente, essa dinâmica, ela deriva do Espírito Santo em nós, que produz justamente o fruto. Assim, meus irmãos, o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida de todos que se tornaram novas criaturas, de todos aqueles que passaram pelo processo de regeneração, isto é, do novo nascimento, operado pelo Espírito Santo. E este fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. Algumas pessoas confundem, meus irmãos, o fruto do Espírito com os dons espirituais. E é bem interessante isso, porque os dons espirituais, e os irmãos podem encontrar três listas do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais, nós não recebemos todos os dons espirituais, né? Nós recebemos 1, 2 ou 3 dons espirituais. Não é verdade? A Bíblia diz que o Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, ele dá a quem quer e conforme ele deseja. Mas o fruto do Espírito, todos os crentes recebem. Talvez você não tenha o dom da hospitalidade, talvez você não tenha o dom de profecia, talvez você não tenha um dom do ensino, mas você tem um dom, 2 dons, ou 3 ou mais. Mas o fruto do Espírito composto por 9 virtudes, você possui, porque você é uma nova criatura. Porque o Espírito Santo habita em você. Por isso, meus irmãos, entendemos que o fruto do Espírito é o caráter do cristão evidenciado em suas múltiplas facetas, em suas múltiplas peculiaridades. Não são vários frutos, porque algumas pessoas às vezes traduzem, né? Os frutos do Espírito. É um fruto, todo interligado. E por isso, sem combinar com o Diego, que fez a arte, né, que os irmãos receberam sobre essa série de mensagens, qual foi o fruto que você colocou lá? A laranja. A laranja, meus irmãos, ela é composta de diversos gomos que estão interligados. Então, o fruto é um só, composto de diversos gomos. Então, o irmão tem o fruto do Espírito Santo. Consequentemente, esse fruto tem que ser evidenciado por essas 9 virtudes. Por essas 9 virtudes que compõem esse fruto. Então, Anderson, você não possui 5 virtudes do fruto do Espírito. Você não possui 6 virtudes. Você possui 9 virtudes. Então, Gabriel, a sua natureza, essa nova natureza que Deus lhe concedeu através do Espírito Santo, faz com que você evidencie o fruto do Espírito. Você tem que evidenciar essa presença do Espírito Santo em você, com essas 9 virtudes. Não temos opção, faz parte dessa natureza. Por isso, queridos, que é incompreensível um crente dizer, eu não tenho domínio próprio. É incompreensível o crente dizer, eu sou aquela pessoa que explode com facilidade, pavio curto,
Sabe por que você não é para ver o culto, querido? Porque você tem a virtude da mansidão. Pastor, eu sou gente boa, mas eu me irrito com facilidade. Eu me iro com facilidade. Pisou. Ah, não pode. Porque você tem a virtude da longanimidade. Não é opcional, faz parte da sua natureza. Se você é um nascido de Deus, se você diz, como canta bem Armando Filho, o Espírito Santo habita em mim, Ele habita em mim, não apenas para que nos cultos eu me emocione, eu levanto a minha mão, eu flutue, mas habita em mim, para que o fruto do Espírito seja evidenciado no meu cotidiano, nos meus relacionamentos. Por isso que nesse mês, meus irmãos, onde a ênfase é a comunhão, estaremos então fazendo essa série de mensagens sobre essas virtudes do fruto do Espírito. Por quê? Porque elas se relacionam à nossa convivência humana. O fruto do Espírito, ele é horizontal. Nosso relacionamento humano, a nossa conduta humana. Por isso que às vezes eu digo aqui, algumas coisas para mim são incompreensíveis. Por exemplo, existe uma virtude lá chamada fidelidade? Não existe? Não existe? Estão com medo de dizer? Então não tem crente infiel, tem? Não, eu estou perguntando, não tem crente fiel, porque ele tem o Espírito Santo, não é isso? Ou eu estou errado ou a Bíblia está errada. Faz parte da nossa nova natureza. Não basta só cantar, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. Não. Essa nova criatura significa que eu tenho o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele faz produzir em mim o seu fruto. E esse fruto, ele é evidenciado em meus comportamentos, na minha conduta. E sobre essas virtudes que estaremos pregando, não às 9 hoje, mas pelo menos 2 estarei trabalhando hoje. E a primeira virtude que eu quero destacar, está na relação do Paulo, é o amor. Interessante, irmãos, que quando pensamos em amor, é algo tão grande, tão imenso, que fica difícil até definir. Como definir o amor? Os gregos, eles tentaram definir. E para isso eles criaram, 4 palavras para tentar explicar as facetas do amor, Então, nós temos, por exemplo, o amor eros, que é o amor caracterizado no relacionamento entre o homem e a mulher. As afeições, a paixão e também os aspectos sexuais. Às vezes a gente pensa quando eros, só coisa carnal, não é, irmãos? A sua vida sexual é uma bênção de Deus. O sentimento que você nutre pelo seu cônjuge é uma bênção de Deus. E isso é o amor eros. O amor entre um homem e uma mulher. Existe um outro termo grego, storge,
que é justamente o amor familiar. É o amor da mãe para com seus filhos, do pai para com seus filhos. É o amor entre irmãos, né? Existe também o amor filia, né? O filos. Filia significa amizade. Filhos, amigos. Por isso eu gostaria que o nome de Tibni fosse Teófilo, mas eu não ganhei. Mas Teófilo é um dos nomes mais belos que eu acho, porque significa amigo de Deus. Teos, Deus, Filos, amigo. Amigo de Deus. Então, filia é amizade. O amor entre amigos. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão. Temos também, meus irmãos, o amor ágape, que é traduzido como o amor de Deus para conosco, porque é um amor caracterizado pela incondicionalidade. Quer dizer, não impõe condições, ama. Isso não quer dizer que nós não podemos expressar esse tipo de amor. É possível você amar sem interesses. Gilberto de Mestai, no seu livro Cidadão de Papel, ele diz que a vida humana é uma relação de troca. Você ama para ser amado. Você doa para receber algo de volta. Eu não penso assim. É possível você expressar um sentimento de amor por alguém sem querer algo em volta. Por exemplo, essa campanha que estamos fazendo para essa família. Muitos de nós nem conheceremos essa família, nem saberemos os seus nomes, mas com amor estamos contribuindo para o bem-estar dessa família. Isso é amor sem condições. Você doa sem interesses próprios. O amor, então, meus irmãos, para o apóstolo Paulo, de uma forma específica nesse texto, é a base para todas as virtudes. Por isso que lá no início nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 6, mas todo o capítulo fala sobre a excelência do amor, sobre o dom do amor. Mas nesses versículos ele diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta. O amor não se ensoberbece, o amor nunca falha. E ele diz, se tudo que eu vier a fazer, se não tiver amor, de nada tem proveito. No mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado esse amor, nos versículos 6 e 13. Paulo, meus irmãos, não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos crentes. O apóstolo João também, chamado o apóstolo do amor, escreveu, aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Mas eu gostaria de ler também 1 João capítulo 3, verso 14. Se alguém puder ler primeiro do que eu agradeço. 1 João 3, 14 nos diz, aquele que não ama permanece na morte. É interessante que o apóstolo Paulo, meus irmãos, lá em Efésios, capítulo 5, verso 2, eu passei por esse texto importante de Paulo, ele diz o seguinte, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave a Deus. Aos Colossenses, ainda dentro da percepção de Paulo, capítulo 3, verso 14, Paulo diz o seguinte, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Além de Paulo e João, meus irmãos, nós encontramos também o apóstolo Pedro. Pedro, capítulo 4,
O verso 8 nos diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Porque o amor cobre multidões de pecados. Mas eu gostei dessa ênfase que diz: tende amor intenso de uns para com os outros. Claro, meus irmãos, que tanto Paulo como João e Pedro aprenderam através dos ensinamentos do Mestre dos Mestres, Jesus, onde ele pessoalmente ensinou os seus discípulos que eles deveriam ser conhecidos pelo amor demonstrado. Abram lá em João capítulo 13, versos 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz: novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como temos vivenciado esse amor? Como? Nos nossos relacionamentos. A fé cristã, a caminhada cristã, meus irmãos, não são preceitos, mas são virtudes que devem ser evidenciadas na nossa conduta. Quantas pessoas estão aqui, por exemplo? Vamos botar aí 150 pessoas. Dessas 150, quantas você conhece pelo nome? Quantas? 10? 15? 5? E onde está o amor intenso que a Bíblia diz? Onde está? Vocês serão conhecidos como meus discípulos, não pelo número de seguidores que você tem no seu YouTube, não pelo número de seguidores que você tem no seu Instagram, no seu Facebook, não pelos canais que você gera todos os dias, com palavras de superação, de autoajuda, mas pelo amor que vocês demonstram uns pelos outros. Se eu não sei o nome, como é que eu vou amar, se o básico pelo menos é o nome? Ou se eu fosse um pouco mais além, se eu dissesse: Pablo, enumere 5 defeitos de Carlos Alberto, o que é que você me diria? É melhor não comentar, né? Mas isso é amor, sabe por quê? Porque ele olha para Carlos Alberto e diz: apesar desses 5 defeitos, eu amo você. Não é isso, meus irmãos, que fazemos na vida conjugal? Apesar de primeiro ano de casamento, segundo ano de casamento, né? Eu amo você. 47 anos de casamento, José. Você olha para o seu marido, tu tem defeito, viu? Mas eu amo você. Porque conhece, irmãos. Amor é relacionamento, é proximidade, é intimidade.
onde percebemos as nossas virtudes, nossas qualidades, mas também as nossas limitações, nossas fraquezas, os nossos defeitos. Mas há algo em nós chamado amor, que faz com que façamos a leitura correta dessas virtudes e defeitos. Somos humanos. E apesar de, podemos amar uns aos outros. Às vezes tem igrejas que são conhecidas pelo seu patrimônio físico, às vezes são conhecidas pelo número de membros que possuem, às vezes são conhecidas pelo tipo de culto que realiza. Mas Jesus diz: vocês serão conhecidos pelo amor que vocês demonstram. Sabe como era chamada a ceia do Senhor no primeiro século? Não era chamada a ceia do Senhor, não, viu? Era festa do amor. Festa do amor. E as primeiras festas do amor eram realizadas no subsolo, algumas nas catatumbas romanas, lá embaixo, por causa da perseguição. E lá eles tinham a possibilidade de amar através daquela comunhão, né? No jantar, aquele bate-papo. Como eu tenho evidenciado o amor pelo meu irmão? Às vezes, irmãos, nem em casa, nem aquele presente que Deus me deu, que eu coloco no Facebook, quando a minha esposa faz aniversário, você é o presente que Deus me deu. Mas é o presente que muitas vezes eu xingo, eu desvalorizo, eu menosprezo durante os outros dias do ano. É porque está faltando amor. Amar é praticar, é ter atitudes, e não apenas verbalização. Mas vamos para o segundo fruto, irmãos. Ainda tem EBD, né? São 9. Gozo. A palavra, meus irmãos, grega gozo é a mesma raiz da palavra traduzida como graça. Nós traduzimos gozo como alegria no nosso português. A sua fonte, meus irmãos, está localizada na profundidade da graça de Deus sobre nós. Então, a mesma raiz da palavra gozo no grego é a mesma raiz da palavra graça, caris, que é o nome do grupo de coreografia da igreja. E esta fonte, meus irmãos, está localizada tão profundamente na graça de Deus. Por quê? Porque nem mesmo as adversidades ou as adversas circunstâncias adversas, podem estancar o fluxo da alegria que reina no nosso ser. O que Paulo está dizendo aqui é que as aflições deste mundo não podem tirar de nós esta alegria de pertencer a Jesus, alegria de ser filho de Deus, alegria de pertencer ao reino de Deus. A igreja cristã, meus irmãos, do primeiro século, sofreu bastante. Cada imperador, muitas vezes para agradar a comunidade judaica, perseguia os cristãos. Os irmãos devem estar lembrados que quando Nero incendiou Roma, ele botou a culpa em quem? Nos cristãos. Faltaram madeiras no império, por tantos cristãos que foram crucificados. Mas nem mesmo essas perseguições ou aflições podem tirar de nós o gozo, a alegria que temos por sermos filhos de Deus. Andar em espírito, meus irmãos, é manifestar alegria mesmo em meio às adversidades.
As tribulações não são capazes de ofuscar este gozo de sermos os escolhidos do Senhor, de desfrutarmos dos seus cuidados. O que muitas vezes ocorre na vida, meus irmãos, de alguns crentes, é a síndrome de Hardy. Os irmãos conhecem a síndrome de Hardy? Quem conhece aqui? Ninguém conhece? A síndrome de Hardy, meus irmãos, é naquele desenho animado de Lip Hardy. Estão lembrados do leão e da hiena? O leão, ele era otimista. Vai dar certo. Vinha as adversidades, as dificuldades. O leão, não, nós vamos vencer. Aí vinha Hardy. E ele tinha uma frase que eu fiz questão de copiar aqui. Ó vida, ó céus, ó azar. Não vai dar certo. Nós vamos morrer, nós vamos acabar. Ele era a lamentação personalizada, meus irmãos. Ele reclamava o tempo todo. Murmurador, né? Mas eu agradeço a Deus porque a síndrome de Hardy não está na vida dos crentes. Pelo menos 2 aleluias eu ouvi, viu? Meus irmãos, olha, às vezes eu recebo, pastor, ore por mim, eu oro. Mas quando a pessoa, todos os dias, pastor, ore por mim, aí depois do 5º pedido, eu digo, já orei. Existem pessoas, meus irmãos, que só lamentam, não têm ação, não têm alegria de serem feitos, que são os filhos de Deus. Eu estou passando por isso, mas Deus está comigo, querido. Muitas vezes o choro está ali a noite toda, mas eu sei que o sol vai brilhar pela manhã. Vai passar. Vai passar. Muitas vezes, eu conversando com Dena, ela dizia, olha, às vezes chorou bastante. Mas você pode ver as fotos, ele sempre rindo. Foi difícil, irmãos. Teve dias que ele não mexia direito os membros. Você imaginou o que passa na cabeça? Mas eu, e aí, meu irmão, como é que você está? Graças a Deus, estou bem. Às vezes nós choramos, não como lamento, não como reclamação, porque somos humanos. Sentimos tristeza, irmãos. Mas quem reina em nós é o Espírito Santo, que nos dota dessa capacidade de se alegrar mesmo nas adversidades. Às vezes tem crente quando conversa comigo, pastor, estou passando por isso, por aquilo. E às vezes eu olho ele aqui na igreja, louvando a Deus, alegre. Eu digo, rapaz, se as pessoas soubessem o que esse irmão sofre. O que essa irmã sofre. Mas é porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor que nos faz persistir. Mesmo em meio às perdas, às vezes mesmo em meio às derrotas. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em nós em Cristo Jesus. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10, que aqui nos diz o apóstolo Paulo. Filipenses 4, 10. Alguém pode ler para mim? Continue, Almeida.
Aprendi a viver contente em qualquer situação. Difícil isso, né, irmãos? A gente decora mais o posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele antes diz, aprendi a viver contente, mesmo assinando o meu aviso prévio, mesmo ficando desempregado, mesmo recebendo a notícia de uma enfermidade, mesmo batendo o carro. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sabe por quê? Porque ele começa usando o verbo regozijar. Alegria dobrada. Paulo também exagera algumas vezes, né, irmãos? Você tem uma alegria dobrada nas situações adversas, é o cara, diga aí. É não. Mas pelo menos se alegre no Senhor. Não é fácil, mas é algo que já está em nós. Não é algo que você vai buscar. Senhor, me dê alegria. Não, não peço. Já está em você. Porque o Espírito Santo está em você. Porque o Espírito Santo produziu o fruto em você. E dentro desse fruto está a alegria. Se você for orar, apenas diga, Senhor, me ajuda a evidenciar a alegria que já está no meu coração. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Não perca no próximo domingo os 3 outros frutos, virtudes, melhor dizendo, do fruto do Espírito Santo, que habita em nós. Amém?